No processo de aprendizagem, durante o bom tempo de meu pai aqui na Carnaúba, desde 72, quando começou o início da criação das cabras, né? E bem lá na frente foi que começou na parte de exploração leiteira, começou daí em diante a enxergar os detalhes, né? Para poder se ter uma matéria-prima de qualidade, que é fundamental para que se tenha um produto final, no caso o queijo aqui da gente, também de qualidade. Então, foi conferido e foi visto. Hoje a gente tem número provando isso, da qualidade do leite das cabras, né? As nativas, da maneira que são criadas, exploradas na caatinga, um pasto rico, natural que a gente tem, então aí um leite de qualidade. E para manter esse leite com essa qualidade, na hora que é retirado da cabra, aí é a ação humana. Então a gente tem que ter uma boa asepsia, né? Uma boa higienização, tanto na hora da ordenha como na hora da contenção das cabras. Não adianta a gente ter uma ordenha sadia se as cabras estão um dia antes, na parte, né? Na hora que são apartados os cabritos, elas estão mal acomodadas, né? Num curral sujo, num curral de muita ventilação que elas não gostam. Então, no decorrer desse tempo, ele foi enxergando, foi vendo que o curral tem que ser mesmo calçado, né? Para poder higienizar o máximo possível. No caso aqui, vocês estão vendo que esse curral onde as cabras ficam é varrido mesmo todo dia, para que se tenha um ubre limpo, né? Para poder chegar na ordenha, não ter o perigo de contaminar aí esse leite, no caso. Então começa no curral, né? A acomodação das cabras. Elas ficam no lado de baixo, como a gente diz, né? Da sala de ordenha. Então, nesse caso, é mais que obrigatório de ser higienizado, porque o vento não contamina também a sala de ordenha. Então, um curral bem higienizado, bem limpo, a céu aberto, que é o melhor bactericida que a gente tem e de graça, que é o sol. Isso também foi sendo visto aos poucos, né? Que quando você cobre um curral, você faz um microclima propício para o que a gente não quer, né? As culturas indesejadas, que aí no caso, bactéria, fungo, tudo que é coisa ruim. Então o sol, nessa hora aí, não existe melhor bactericida. Então um curral aberto, forrado de pedra, que a gente aqui tem muito. As cabras preferem também, né? Isso foi sendo visto no dia a dia. Meu pai aprendendo com o pessoal aqui vizinho, né? Que foi quem de fato ensinou a ele a criar as cabras. A cultura popular, como o tio Ariano dizia. Ele foi enxergando as cabras natural, né? No campo, como é que elas se acomodavam. Então, por exemplo, na hora de uma chuva, as cabras não correm para debaixo de uma árvore, não. Elas vão para cima de uma pedra, de um lajedo. Por quê? Porque lá é um canto limpo, né? Toda hora tem escorrido as fezes, né? O sol em cima, durante o dia mantém a temperatura durante a noite, na época fria. Então as cabras preferem para isso. Então nessa hora aí ele já tinha feito o telhado, né? E o pessoal, o vizinho, como eu falei, ensinou a ele. Então ele retirou o telhado. Que aqui o período de chuva aqui só são 30, 40 dias no ano só, então não tem para que se construir uma coisa para se usar apenas 30 dias no ano. O sol é morador aqui e a chuva é visitante, né? Então tem que se pensar em produzir pensando no que mora, não no que vem só visitar. Então nessa hora aí ele tirou o telhado, forrou de pedra, né? Que a temperatura as cabras preferem, gostam. E no momento de chuva também as cabras estão bem acomodadas. Então ao sanear a Carnaúba, né? Fez uma caixa d'água, tinha água contínua. Ele aprendeu também, né, com o pessoal vizinho, os criadores de cabra, com 3, 4 gerações já, 5 gerações para trás criando cabra. E ele lendo também, usando a cultura popular, associando a veterinária e a engenharia,
chegou a esse tipo de coxo desenvolvido pela necessidade da cabra. Que ele viu, mais uma vez eu digo, com os criadores modestos vizinhos, verdadeiros criadores de cabra, que cabra não gostava de água fria. E esse coxo grande e fundo que tinha aqui, a água vivia gelada, né? Aí essa pessoa chegou aqui, botou a mão na água, na hora disse, essa sua água está muito gelada. Cabra não gosta de água gelada não. Quem gosta é animar. E nessa hora meu pai não sabia a diferença do que ele estava falando. Animar para cabra, né? Porque cabra é um animal, só que eles aqui, no dia a dia, eles chamam animal é cavalo. Cabra é criação, né? Então, meu pai passou 2, 3 anos quebrando a cabeça, estudando e olhando, observando, para entender essa diferença. E chegou a tal conclusão, né? Animar aí nessa hora vale para qualquer monogástrico. Quem gosta de água fria é monogástrico, que o sistema de arrefecimento, né, de esfriar, é pouco eficiente. Ruminante, que é o caso das cabras, tem que ser de 38 até 40 graus, né? Que é a temperatura daqui durante o dia. Então as cabras preferem água morna, como se diz, né? Você vê no dia a dia, um cavalo quando chega na beira de uma lagoa, de um açude, ele vai lá para dentro, mete a mão na água, né? Para justamente aquela água fria ali embaixo subir, para poder ele beber. Isso acontece no Brasil inteiro, podemos dizer, né? Que é quente, tropical. A cabra, uma vaca, uma ovelha se ajoelha ali na beira da água e bebe, que está mais quente, né? O sol conseguiu esquentar porque a lâmina da água está baixinha. Então ele prefere aquela água quente. Então aos poucos, ele observando isso e entendendo a diferença de animar para cabra, né? Monogástrico para ruminante, ele viu isso aí e começou a tratar as cabras não como a necessidade dele próprio, né? Proprietário. São diferentes mesmo. Então fez esse tipo de coxo, um coxo pequeno, não precisa ser volumoso, já que tem água contínua, né? Encanada. À medida que a cabra bebe aqui, esse coxo tem um recipiente maior que está no nível, né? O curral inteiro está no nível. Então esse nível aqui é de acordo com o recipiente maior que a gente tem ali de lado, interligados todos eles no nível. Então é um coxo com a lâmina d'água rasa para poder o sol esquentar. Não botamos mais ele embaixo da coberta para a água não esfriar, né? Ele é sempre abastecido, né? Rotineiramente, na medida que as cabras ou as ovelhas vão consumindo, ele é abastecido automaticamente. Então não precisa ser um volume grande, basta ter continuidade de água. Então ele é limpo diariamente, ele é esquentado também diariamente, né, pelo sol. O pessoal comenta muito que o leite de cabra tem aquele cheiro, aquele odor, por conta justamente do bode estar junto com as cabras. Aqui na Carnaúba a gente viu que não era, né? Inclusive hoje já tem alguns estudos. Quem mais tem é a raça chamada Toggenburgo. Ela tem uma substância no leite que é justamente esse que dá esse cheiro e esse odor no leite. É quem mais tem, sabe? Então não é a questão do bode. Ela nasce com ela, é genético. Então aqui na Carnaúba a gente tem os reprodutores dentro das cabras direto, até o momento que antecede a ordenha. O bode fica na parte da tarde com as cabras, né? Na hora que aparta os cabritos das cabras, automaticamente o bode é colocado dentro delas, né? Porque a gente separa porque tem 2 rebanhos. Então os bodes são contidos, ficam em um cercado separado. Na parte da tarde, quando o rebanho vem para o curral, retira os cabritos, né? Para poder ser ordenhado as cabras no outro dia. E nessa hora aí a gente coloca o bode. Então o bode tem um período, mais da metade do dia, para poder cobrir as cabras. Ele só não faz passar dentro da sala de ordenha. Até porque acho que nem caber lá ele cabe, questão do porte e do chifre dele. Mas ele fica o resto da tarde, a noite inteira e o começo da manhã
dentro do rebanho das cabras. Digo, o leite é um alimento tão rico que é sabido hoje que toda bactéria, tudo que é de bicho ruim ou bom, né? Alguns prejudiciais a gente, outros não, eles conseguem viver dentro do leite, porque ele tem tudo que é de nutriente para um animal se preservar e se procriar. Então nessa hora aí, você tirando o caneco de leite num curral, esses animais, como se diz, né? Esses fungos, bactérias e todo mundo, eles entram ali no leite. Então basta você ver a gente passar limpo, tomar um banho aqui e passar dentro do curral das cabras, basta passar dentro. Você se trancar numa sala lá na frente, você vai sentir o cheiro específico da cabra, né? Então assim, mais que necessário nessa hora aí a gente ter uma asepsia rigorosa na hora da ordenha. Aí sem poeira, né? Com tudo bem lavado, para poder esse leite não pegar justamente aquele cheiro ali específico da cabra, como eu falei. Então aí você faz uma ordenha alta do chão, né? Para livrar disso, o máximo possível de sujeira, ao mesmo tempo que fica na altura adequada para a mão humana ficar numa posição correta e uma posição boa, né? Que não chega a forçar o dia a dia a pessoa que está ordenhando, o ordenhador. Então, a qualidade do leite vem desde essa hora aí, né? Como a gente conversou. A asepsia mais rigorosa na hora da ordenha mesmo em si. Aí a ordenhadeira coberta, diferentemente do curral, lavada, né? Com a asepsia bem feita. Mas para eliminar apenas o cheiro do curral, que é esse cheiro que nessa hora aí vai ficar no queijo. Vai ficar no leite e consequentemente vai ficar no queijo. E o pessoal associa ao bode. O bode na época da reprodução tem um cheiro, né, o feromônio, podemos chamar de feromônio, específico dele, que é uma forma de induzir, né, acelerar o cio das cabras. Que isso é bom, né, para apressar o cio das cabras, consequentemente mais cabrito, consequentemente mais leite. Uma coisa natural. Então o que é que se faz nessa hora aí? Na época da reprodução você tira o reprodutor de dentro da cabra, no momento antecede a ordenha e bota em outro período que distancia um pouco mais no momento da ordenha. Outra coisa que a gente tem levado em consideração, principalmente nas cabras, né, que o volume é maior e no campo dificulta mais um pouco de você enxergar as cabras que vão parir ou paridas, então ela tem que parir sozinha, o cabrito levantar sozinho e mamar, né? Porque depois de 6 horas é sabido que se o ruminante não tomar o colocho, já é prejudicial à saúde dele. Então a correção das tetas, isso é fundamental em qualquer rebanho volumoso, qualquer rebanho volumoso, porque o máximo de manejo que você tenha, você sempre vai ter uma cabra que fugiu do rebanho, que fugiu do cercado e vai parir sozinha e chega no curral com 2, 3 dias que distancia um pouco da sede, né? Então nessa hora aí é fundamental, isso acontece no dia a dia. Então você imagina uma cabra com a teta grande, nada desejado, ela parindo longe e termina perdendo a cria, né? Nesse sistema de manejo que a gente tem aqui hoje, né? Um consórcio de bufo e caatinga, umas áreas maiores, para poder se ter um leite de qualidade. Então desse manejo você vai ter uma coisa desse tipo. Algumas cabras parindo sem o olho humano naquele momento. Então a correção da teta nessa hora é fundamental, para o cabrito estar em pé e mamar sozinho. A gente já passou por um processo de perca nessa hora aí, tanto da teta da cabra, né, por acidente ou por mastite, o cabrito não consegue mamar, e também da morte, né, uma mortalidade alta de cabrito. Então é visto notório que não se deve, claro, tirar o leite, que é uma comida fundamental, rica e desejada por a gente, né? Então nessa hora aí o que é que você tem que fazer? É corrigir a teta das cabras.
Um processo de melhoramento, a gente tem que chegar à produção leiteira, mas também tem que chegar na correção da teta, tanto facilitando o momento da ordenha, né, do ordenhador, ou a teteira, onde se tiver, que só funciona com teta pequena, como também na boca do cabrito. O cabrito se levantar sozinho e conseguir pegar adequadamente no bico da teta para poder se alimentar, né? Caso contrário, vai se ter aí a mortalidade alta e algum acidente indesejado com a teta maior das cabras. Vocês podem ver, inclusive, que nesse rebanho aí que a gente separou, né, para ilustrar, tem algumas ainda, uma ou duas, de tetas indesejadas. Mas como são boas leiteiras, elas permanecem no rebanho. Muito embora, a gente não deseje e nunca vai se ter um reprodutor filho de uma cabra dessa. Porque daí em diante isso é de uma herdabilidade considerável e a gente tem que eliminar aos poucos essa característica tão perniciosa, repito, nesse sistema que a gente tem usado aqui na Carnaúba.